Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fernando Lázaro, que começou o ano como treinador do Corinthians, o ex-analista de desempenho, que já tinha sido técnico interino, que foi alçado à condição do técnico principal do time profissional e que depois foi, entre aspas, rebaixado ou resgatado para a sua condição de auxiliar, não mais analista de desempenho, para atuar, inclusive, né, ajudar no campo, ali no comando do dia a dia. Fernando Lázaro, apesar da importância que tem no clube, ele já está há 20 anos ali, ele já trabalhou com o Mano Menezes também, estava escanteado, largado, arquivado sob comando de Luxemburgo. Mano Menezes resgata Fernando Lázaro, que agora também, ao lado do Sidney Lobo, que é o seu fiel escudeiro, consegue fazer, auxiliar, né, no dia a dia, nos treinamentos, e a gente sabe o quanto o Lázaro é querido pelos jogadores, o quanto o Lázaro é um cara que todo mundo gostava e ele não teve resultados dentro de campo, ele visivelmente sentiu a pressão de ser técnico do Corinthians, a pressão por resultados, ele também perdeu alguns jogadores, né, ali no Paulista, acabou eliminado, enfim, e aí o Duílio teve que mexer. Mas o Lázaro até começou um trabalho interessante, ganhou de São Paulo no Morumbi, aquele jogo que foi 2-1. Ele inventou o Adson por dentro, o Juliano de segundo homem até estava jogando interessante. Ele montou um time legal ali, só que aí de repente ele perdeu uma outra peça e não conseguiu dar sequência no trabalho. O Lázaro é um cara importante e está, digamos assim, resgatado nesse trabalho do Mano Menezes. São muitas diferenças, gente. Muitas diferenças que a gente nota pelos relatos do que o Mano Menezes tem feito no dia a dia em relação ao que o Luxemburgo fazia. E como eu disse, me espanta ao perceber que o Luxemburgo era um técnico que parou no tempo. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Um cara que foi gigante, que tem uma história maravilhosa, afora as outras questões, né? As entrevistas coletivas ridículas, a falta de coragem nos jogos, tudo isso acabou determinando que o Corinthians, na verdade, ficou muito tempo com o Luxemburgo. A verdade é essa. E pelas informações de bastidores, né, elas dão conta de que o Duílio, observando esse trabalho do Mano ainda inicial, mas o que eu quero referir aqui é no dia a dia, no trabalho do dia a dia, é que ele está arrependido por ter demorado tanto a mexer. Porque, assim, você está falando de um trabalho profissional, com um trabalho, com todo respeito ao Luxemburgo, assim, que faltava muita coisa dentro da necessidade do futebol atual, que hoje é muito exigente nesse aspecto em você contar com essa comissão multidisciplinar, usar a tecnologia e utilizar recursos que você tem à disposição, ainda mais num clube do tamanho do Corinthians, com a estrutura do Corinthians. Luxemburgo não aproveitava isso. Agora a gente está vendo o Mano Menezes aproveitar. Isso vai implicar em resultados dentro de campo? Não sei. Estou dizendo que o trabalho do dia a dia é muito diferente, mas muito superior ao que lá tinha. Incrível, hein? Incrível que o Duílio, o Alessandro, os caras viram o que estava acontecendo ou o que não estava acontecendo e mesmo assim, deixa aí, né? É que, como eu disse para vocês, ele foi se sustentando pelos resultados nas Copas. O time chegou até uma semifinal de Copa do Brasil, chegou até uma semifinal de Sul-Americana e aí ele não quis mudar. Mas se o trabalho do dia a dia impactava tanto e mostrava tantas diferenças, poxa vida, né? Tinha que ter mexido antes. No que diz respeito ao time, a gente já está percebendo algumas coisas, eu já falei para vocês aqui, das linhas mais compactadas, uma organização maior. Durante a semana a gente pôde ver uma escalação aí, vale lembrar: Matias Rojas, seleção paraguaia; Bruno Mendes, seleção uruguaia; Guilherme Biro, seleção olímpica; Renato Augusto, ainda com dores na panturrilha, não é necessariamente uma lesão, mas uma contratura, então ele está trabalhando separadamente com o Maziotti. Moscardo também ficou alguns dias de fora, também trabalhando. Com isso ele resgatou alguns jogadores que estavam também largados com o Luxemburgo, entre eles Fausto Vera e Matheus Araújo. Matheus Araújo, jovem da base, um meia, que teve até um espaço com o Luxemburgo, depois sumiu. E o Fausto Vera faz uma temporada horrível. Nem se compara com o Fausto Vera do ano passado. O que aconteceu? Eu prefiro acreditar que o coletivo acabou prejudicando ele, porque não é possível.
né, que um jogador da qualidade dele, pelo menos do que ele demonstrou no ano passado, que ele, sei lá, tenha desaprendido, tenha nos enganado, não seja esse jogador, mais ou menos o que aconteceu com o Yuri Alberto, né, que teve um ano espetacular em 2022 e esse ano não consegue repetir. O Fausto Vera está sendo aos poucos reintegrado, e foi alvo de um alto investimento, né? Está sendo reintegrado nesse time do Mano Menezes. O Gabriel Moscardo, embora não tenha participado dos últimos treinamentos, ele está sendo testado como segundo volante. E isso eu acho muito interessante. Porque o Maicon está se adaptando muito bem a essa primeira função, de vir buscar o jogo para começar a construção. O Moscardo faz isso muito bem. Um exímio marcador, roubador de bolas. E uma maturidade absurda para a idade que tem, apenas 18 anos. Mas o Moscardo, como segundo homem, pode dar um acréscimo muito bacana, porque ele é um jogador que sai para o jogo. Então, se você tem o Maicon iniciando a construção e o Moscardo se aproximando do Renato, do Juliano, do Rojas, enfim, do Yuri, pisando na área, você pode ter um acréscimo aí num jogador que daqui a pouco se torne até mais versátil e acabe rendendo mais dinheiro ainda ao Corinthians. A gente sabe que tem o Chelsea, tem outros times interessados nele. Ele é muito jovem, o Corinthians pode ter que negociá-lo, mas assim, gosto da ideia dele ser testado na segunda função. E aí tem outras situações, né? Tem a questão das laterais que estão sendo discutidas, né? O Fábio Santos vai encerrar a carreira, o Fagner está visivelmente acima do peso, fora de forma e numa temporada técnica muito ruim, só que não tem substituto, né? O Léo Maná ainda não se firmou, o Rafael Ramos já não deu resposta. Ele foi testado durante a semana, juntamente do Gil Veríssimo e o Fábio Santos no meio, e aí o Fausto Vera, o Maicon, o Matheus Araújo, como eu citei, Romero, o Pedro e o Romero, o Mosquito e o Yuri Alberto. Esse foi o time base, né? Mas aí você tem o Pedro, você tem o Biro que está na seleção, você tem o Rojas que está na seleção, enfim, é o 4-2-3-1 que o Mano gosta, com 2 pontas abertos, 2 volantes, um meia articulador e um centroavante. Essa é a ideia de Mano Menezes com as peças que ele tem. Mas você já vê uma cara, uma estrutura, um padrão, uma ideia. Se isso vai resultar em resultados, com perdão da redundância, eu não sei. Eu só sei que o trabalho que está sendo feito é profissional. É bem diferente do que acontecia. E esse relato a gente precisa fazer. E aí? Com tudo isso que eu falo pra vocês, aumenta a expectativa em relação ao Mano? Salve, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Meus amigos, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você é corintiano de coração, assim como eu, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa seu Vai Corinthians aí, tá bom? Deixe seu comentário aí, fiotes, não, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.